Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que os direitos humanos são atacados por todos os lados. Guterres destacou que houve muitos avanços no tema durante o século passado e pediu um novo impulso diante de um mundo que registra retrocessos. O secretário-geral da ONU participou da cerimônia de abertura da 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, evento que acontece em Genebra e deve durar quase 6 semanas. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que completou um ano na sexta-feira, vai estar no centro dos debates. The Russian invasion of the Ukraine has triggered the most massive violations of... A invasão russa à Ucrânia gerou a maior violação em massa de direitos humanos que vivenciamos atualmente. Ela espalhou morte, destruição e desabrigo. Civis e infraestruturas civis causaram terrível sofrimento. O escritório do Alto Comissário para os Direitos Humanos registrou dezenas de casos de violência sexual contra homens, mulheres e meninas. Documented dozens of cases of conflict-related sexual violence against men, women and girls. Ao final da sessão, acontecerá uma votação sobre a continuidade dos trabalhos dos investigadores do CDH em solo ucraniano. A equipe vai apresentar um primeiro relatório no dia 20 de março. Em setembro do ano passado, os especialistas já mencionaram o possível cometimento de crimes de guerra. A violação de direitos humanos em países como Irã, Síria, Nicarágua, Haiti e Etiópia também vai ser tema de discussão. Quase 150 autoridades participarão dos encontros do CDH até quinta-feira. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, vai fazer um discurso por videoconferência. Uma participação do vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, está prevista para quinta-feira. Apesar dos pedidos de várias ONGs, não é possível saber se os diplomatas vão abandonar o plenário durante o discurso do representante do Kremlin, assim como aconteceu em 2022, durante uma apresentação remota do chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. Um relatório feito pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos concluiu que a pandemia de Covid-19 surgiu após um vazamento em um laboratório chinês. Pequim rejeitou a conclusão e reforçou que a OMS já descartou essa hipótese. A conclusão tem grande importância, já que este órgão supervisiona uma rede de laboratórios, incluindo alguns que fazem pesquisas biológicas avançadas. A exemplo do Departamento de Energia, o FBI também acredita que a doença é resultado de um acidente em um laboratório chinês. De acordo com o The Wall Street Journal, 4 agências de inteligência americanas acham que a Covid surgiu por transmissão natural, enquanto outras 2 permanecem indecisas. O Ministério das Relações Exteriores do país asiático rejeitou categoricamente a hipótese levantada pelo Departamento de Energia americano. O surgimento da doença por um vazamento em laboratório não foi considerado possível por autoridades científicas da China e da Organização Mundial da Saúde, que realizou visitas em Wuhan com a presença de especialistas. Isso consta em um relatório divulgado pela China em parceria com a OMS e também é reconhecido pela comunidade internacional e pela comunidade científica. A OMS disse à France Press que não recebeu qualquer informação sobre as investigações do Departamento de Energia dos Estados Unidos e que continua examinando todas as evidências científicas disponíveis. Há algumas semanas, a entidade negou que tivesse abandonado as investigações e prometeu fazer todo o possível até encontrar uma resposta sobre a origem da Covid, que já deixou quase 7 milhões de mortos no planeta. A comunidade científica considera crucial determinar as origens da doença para combater a pandemia e evitar novos surtos. E Hong Kong anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscara como medida contra o coronavírus, um dos últimos lugares do mundo a manter seu uso em quase todos os espaços públicos. A partir da próxima quarta-feira, os habitantes da ilha não serão mais obrigados a usar máscaras faciais, uma medida que está em vigor há quase 1000 dias. Inclusive em espaços fechados, espaços abertos e nos transportes públicos. A obrigatoriedade do uso de máscara será eliminada. Hong Kong, até o momento, era um dos últimos territórios do mundo a exigir o uso de máscara em quase todos os locais públicos. Nas ruas, a decisão gerou diversas reações. Acho que eles estão certos em acabar com a obrigatoriedade da máscara. 3 anos se passaram e muitas pessoas têm reclamações. Uma vez cancelada, as pessoas poderão respirar ar fresco novamente e ter conversas cara a cara sem máscaras. A máscara é como uma parte do meu corpo. Deixar de carregá-la vai me custar um pouco para me acostumar.
A medida era imposta a todas as pessoas maiores de 2 anos, que estavam sujeitas a multas de até cerca de $1.275 caso não cumprissem a exigência. O jornal The New York Times informou que o Twitter demitiu pelo menos 200 funcionários, o equivalente a 10% da força de trabalho, em um momento em que os cortes de empregos continuam nas gigantes de tecnologia em diversos países. Esta nova rodada de demissões inclui gerentes de produto, especialistas em Big Data e engenheiros que trabalham em aprendizado automático e confiabilidade da plataforma. Procurado pela AFP, o Twitter não confirmou a notícia de imediato. Uma das demitidas foi Esther Crawford, responsável pelo desenvolvimento de produtos da rede social, que estava entre os poucos executivos que trabalhavam no Twitter antes de ser adquirido pelo bilionário Elon Musk, que não tinha sido demitida nem pedido demissão. Chefe do novo programa de verificação de autenticidade da empresa, o Twitter Blue, Crawford era uma grande apoiadora de Musk e da empresa, chegando a retweetar uma foto dele dormindo em um saco de dormir no local de trabalho. Outros gigantes do setor de tecnologia, entre eles a Amazon e as matrizes de Google e Facebook, anunciaram milhares de demissões no último ano. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se reuniu com autoridades locais para discutir o desenvolvimento agrícola e a grave escassez de alimentos que tem atingido o país. Os encontros partidários são geralmente organizados 2 vezes por ano, mas o atual acontece apenas 2 meses depois do anterior, também centrado em questões agrícolas. Kim presidiu no domingo a abertura do encontro de altos funcionários do regime para analisar e revisitar o programa da Revolução Rural e decidir sobre as tarefas imediatas a serem realizadas. Os participantes aprovaram os tópicos da agenda e iniciaram uma discussão sobre o tema, informou a agência estatal KCNA, sem revelar mais detalhes. O site 38 North, que monitora a situação no país, afirmou que a atual escassez de alimentos na Coreia do Norte é a mais grave em décadas. A Coreia do Norte já foi afetada por vários episódios de fome. Um deles, na década de 1990, matou centenas de milhares de pessoas. A Rússia afirmou que não vê, neste momento, a possibilidade de um final pacífico para a guerra na Ucrânia. Moscou exige o reconhecimento do domínio russo sobre 4 regiões ucranianas para iniciar as negociações de paz. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou nesta segunda-feira que o plano proposto pela China para solucionar a guerra contra a Ucrânia merece grande atenção, mas que no momento a Rússia não vê as premissas necessárias para uma solução pacífica. Na sexta-feira, quando a ofensiva russa completou 1 ano, a China publicou um documento de 12 pontos que pede a Moscou e Kiev o início de negociações de paz. O país asiático, entretanto, é desqualificado pelos aliados ucranianos por ser um dos principais aliados da Rússia. Os Estados Unidos afirmam que Pequim estuda enviar armas para as forças russas, algo que o governo chinês nega. Moscou agradeceu à China pelos esforços, mas garantiu que só vai negociar o fim do confronto quando houver o reconhecimento do domínio russo sobre as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Também nesta segunda, o Kremlin chamou de absurdo o novo pacote de sanções, que afeta 121 indivíduos e instituições, imposto pela União Europeia à Rússia. Apesar disso, o governo russo afirmou que as novas limitações não devem surtir efeito. Um balanço registrou mais de 50 mil mortes após o potente terremoto que atingiu a Síria e a Turquia no início do mês de fevereiro. O tremor atingiu duramente o território turco, onde está a maior parte das vítimas. O número foi alcançado em um balanço compilado com base em várias fontes e que mostra um aumento de vítimas fatais em território sírio. O terremoto atingiu várias regiões do norte e oeste do país, fragmentado após quase 12 anos de conflito. Em áreas controladas pelo governo, o Ministério da Saúde sírio registrou mais de 1.400 mortes. Em regiões fora de seu controle, na fronteira com a Turquia, autoridades locais relataram mais de 4.500 mortes. Do lado turco, o último balanço oficial divulgado no domingo era de 44.374 óbitos. Na segunda-feira, o Banco Mundial estimou que o terremoto causou mais de 34 bilhões de dólares em danos apenas no território turco, mais de 177 bilhões de reais. O montante não considera os custos de reconstrução, que podem acabar por duplicar o valor. O aplicativo TikTok está sendo banido de aparelhos governamentais em todo o território dos Estados Unidos, Europa e Canadá. As autoridades temem que a plataforma chinesa possa facilitar o acesso de informações confidenciais de autoridades políticas por parte do governo da China. A decisão foi tomada para atender uma recomendação do Centro Dinamarquês para a Cibersegurança, que sugeriu que autoridades removessem a plataforma de vídeo dos celulares.
Na semana passada, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu vetaram o uso do TikTok para proteger as instituições. A famosa rede de vídeo, de propriedade da empresa chinesa ByteDance, se vê cada vez mais cercada por países ocidentais, que temem que Pequim possa ter acessos a dados de usuários de todo o mundo. Nesta terça, a Casa Branca anunciou um prazo de 30 dias para que as agências federais retirem o aplicativo de todos os dispositivos eletrônicos do governo americano em cumprimento a um veto determinado pelo Congresso dos Estados Unidos. O Canadá também proibiu o uso do aplicativo chinês nos aparelhos móveis fornecidos aos funcionários do governo. A Meta, empresa matriz do Instagram, afirmou que dezenas de milhões de usuários têm acesso à rede social no Irã, apesar das restrições à internet impostas pelo governo do país em represália à onda de protestos. A indignação social agita o Irã desde 16 de setembro, quando a curda iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, morreu sob custódia da polícia da moralidade por uma suposta violação do Código de Vestimenta para as mulheres. O presidente de assuntos globais da empresa afirmou durante uma coletiva de imprensa que o Instagram tem sido amplamente utilizado para divulgar os protestos. As pessoas também compartilharam imagens dos protestos no Instagram com os meios de comunicação internacionais. As manifestações levaram as autoridades a restringirem a liberdade de expressão e de reunião e a limitarem a internet e aplicativos como o Instagram. A Meta disse que as táticas de acesso ao aplicativo incluem o uso de programas de rede virtual privada, o chamado VPN, que criptografa e oculta a atividade online. Desde setembro, milhares de pessoas foram detidas acusadas de envolvimento nos protestos. Entre os presos, 4 foram enforcados e centenas de pessoas foram mortas nas manifestações. A França liderou um grupo de países europeus em um acordo para a maior exploração e inovação de energia nuclear. A declaração foi assinada às margens de uma reunião de ministros europeus da energia em Estocolmo. Os 11 países concordaram quanto à necessidade de apoiar novos projetos nucleares baseados em tecnologia e inovação, além da maior exploração das centrais já existentes. Os países envolvidos são Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Finlândia, França, Holanda, Polônia, República Tcheca e Romênia. O texto prevê projetos conjuntos de treinamento, possibilidades de cooperação científica e aplicação coordenada das melhores práticas em matéria de segurança energética. Historicamente ligada à energia atômica, a França quer usá-la para cumprir as metas climáticas e faz campanha para que o hidrogênio produzido a partir de uma mistura que inclui energia nuclear também seja considerado verde. Alemanha e Espanha se opõem a essa flexibilização e querem que a União Europeia considere como verde apenas o hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis. Cientistas americanos informaram que o gelo marinho da Antártida diminuiu nas últimas semanas e atingiu a sua menor extensão em 45 anos. O Centro Nacional de Dados de Gelo e Neve, da Universidade de Colorado, informou que o gelo marinho antártico diminuiu para 1,79 milhão de quilômetros quadrados em 21 de fevereiro. Essa área superou em 136 mil quilômetros quadrados o mínimo histórico anterior, registrado em 2022. Cientistas do centro destacaram que o dado é preliminar, já que ainda pode ocorrer um novo degelo no fim da estação. Um número definitivo sobre a extensão do gelo na Antártida vai ser divulgado em março. A plataforma de gelo, uma geleira espessa de água doce que recobre a Antártida, é objeto de atenção especial de parte dos cientistas, pois contém água suficiente para provocar, se derreter, um aumento catastrófico do nível dos oceanos. O degelo marinho é problemático porque ajuda a acelerar o aquecimento global. Quando o gelo marinho, que reflete de volta para o espaço até 90% da energia solar, é substituído por um mar escuro e descongelado, a água absorve um percentual parecido de calor do Sol. O governador da Flórida, nos Estados Unidos, assinou uma lei para que esse estado americano retome o controle administrativo e fiscal do território do Parque de Diversões Disney World, em Orlando. O republicano comemorou ao afirmar que o reino corporativo finalmente chega ao fim, que acaba com o status de autogoverno da Disney. A gigante do entretenimento, que atuava como um governo local, agora vai estar sob as mesmas leis que todos os demais e, segundo decentes, garante que a Disney pague suas dívidas e sua parte justa de impostos. A empresa, que emprega mais de 75 mil pessoas na Flórida, administra um distrito de 100 km², como uma prefeitura local, desde a década de 1960. Cobre impostos e garante serviços públicos essenciais, como coleta de lixo e tratamento de água. A nova lei, que já entrou em vigor,
garante ao governo designar 5 membros para uma junta de supervisores, a serem aprovados pelo Senado Estadual, que vão liderar o distrito. E essa edição fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você.